Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao nosso intensivão da redação do Banco do Brasil. Eu sou o professor Pedro e hoje a gente vai conversar bastante sobre o edital do Banco do Brasil. O nosso objetivo maior aqui é esclarecer para vocês como que vocês devem trabalhar e como que vocês devem estudar para a redação do Banco do Brasil. Bora lá! Bom, basicamente nesse exato momento vocês estão vendo a tela aqui do meu tablet, tá? Eu quero esclarecer para vocês, eu quero ler junto com vocês todo esse edital, tá? Toda essa parte voltada para a redação em si, para esclarecer para vocês e para auxiliá-los naquilo que vocês precisam estudar, tá? Principalmente levando em consideração que a prova já está chegando e que caso você ainda não tenha começado a se preparar para a redação, ou caso você já esteja se preparando, mas ainda está com dificuldade em algumas coisas, talvez essa aula possa servir para você, talvez essa aula possa ajudá-lo de alguma forma, tá? Acompanhe aqui comigo, olha só, rapaziada, o que está acontecendo aqui, tá? Eu peguei a parte que fala sobre redação especificamente e eu quero trabalhar com vocês coisas que são mais chatinhas da gente achar sozinhos, coisas que são mais chatinhas da gente encontrar por conta muitas vezes. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, a seleção na segunda etapa será feita por meio da prova de redação de caráter eliminatório, tá? O que significa de caráter eliminatório? Significa o seguinte, que se você não conseguir alcançar no mínimo os 70 pontos, já era, tá? Acabou. Você vai reprovar, infelizmente. Mesmo que você tenha acertado tudo da prova objetiva, acabou para você, tá? Então, o importante aqui nessa primeira linha, nessa primeira parte, é simplesmente você entender isso. Que, cara, se eu tirar menos do que 70, já era. Não vai rolar para mim. Vamos lá, segue aqui. A redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo ou argumentativo e valerá 100 pontos. Ó, cola aqui comigo e presta atenção. Quando o edital vem aqui e nos fala o seguinte, ó, o texto tem que ser em prosa. O que significa isso na vida de vocês? Significa o seguinte, que o texto de vocês, ele não vai poder ser montado, por exemplo, em versinhos. Ou seja, você tem lá a tua folha, bonitona, você não vai poder colocar o teu texto, escrever ele como se fosse um poema, como se fosse uma poesia. Senão já era, acabou. Você vai estar fazendo errado. O que você precisa fazer? Bom, você tem que fazer teu texto em prosa. O que seria um texto em prosa? Vamos imaginar essa folhona aqui. É essa folha bem bonita, né? A gente consegue perceber que eu sou um exímio desenhista. A gente tem 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? Em relação às linhas, você vai ter que começar o teu texto aqui, abrindo o parágrafo e escrevê-lo até o final, voltar aqui e continuar. E assim vai. Isso seria um texto em prosa, ok? Segundo ponto, e talvez o ponto mais importante que está sendo dito aqui para gente, olha só. Está sendo contado aqui para a gente o seguinte, que o teu texto ele tem que ser do tipo dissertativo argumentativo. O que significa isso na vida de vocês, tá? Às vezes a galera vai explicar isso e dá um maior rolo, mas é muito fácil. Pense o seguinte, basicamente é um texto em que você precisa olhar para o seu tema, entender o seu tema, elaborar um posicionamento em relação a esse tema, ou seja, elaborar uma tese em relação a isso, tá? E defender esta tese. Ou seja, você precisa ter argumentos em relação a essa tese específica que você está querendo defender. Vamos colocar isso em uma aplicação prática? Vamos pensar assim, ó. Vamos pegar um tema bem leve, né? Vamos pegar um tema bem sossegado. Legalização das drogas. Levíssimo, né? Levíssimo. O que acontece? Quando a gente olha para o tema legalização das drogas, é importante vocês entenderem que automaticamente na cabeça de vocês vem um posicionamento. A favor ou contra. E automaticamente vocês têm motivos, argumentos, justamente para pensar esse posicionamento. O que significa isso? Que basicamente eu estou mostrando para vocês que
essa ideia da dissertação argumentativa, ela já está na vida de vocês automaticamente. A única coisa que muda quando a gente olha para uma prova de vestibular, para uma prova de concurso, é o fato do tema ele não ser tão, vamos colocar assim, debatido na grande massa. Ou seja, essa questão relacionada à legalização das drogas é algo muito constante. Mas quando você vai para outras temáticas, você percebe que a grande mídia, as mídias de massa, não vão debater tanto, não vão debater os temas cobrados dentro do vestibular em si, dentro dos concursos em si. Tudo bem? Então, basicamente, o que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto que apresenta um tema e apresenta um posicionamento em relação a esse tema e, ao mesmo tempo, apresenta para nós o quê? Argumentos, motivos que fazem você defender esse posicionamento em relação ao tema em questão. Tudo bem? De boas? A gente vai ver nas próximas aulas um pouco sobre a estrutura do texto de vocês, ou seja, como que vocês precisam montar esse texto passo a passo. Por enquanto, eu só quero explorar um pouquinho com vocês todo esse universo do edital em si, tá? Vamos lá, e valerá 100 pontos, que é a nota que você vai tirar com toda certeza, certeza absoluta disso. Segue lá. A redação será avaliada conforme os critérios a seguir. Aqui vem o ponto, aqui vem a parte mais importante de todos esses nossos 15 minutos aqui. Saca só. Adequação ao tema proposto, ou seja, você escreve uma redação, você faz uma produção textual que seguirá, que será fiel ao tema solicitado. O que eu quero que se tenha em mente? Para você fazer uma redação legal, uma redação boa, que seja fiel ao tema, você precisa ter em mente duas coisas. Primeiro, tem que interpretar corretamente esse tema. E tem um método para fazer isso. A gente vai ver futuramente. Segundo, que você precisa ter em mente, você precisa fazer a manutenção temática ao longo do seu texto. O que significa isso? Você vai precisar ficar trazendo novamente o seu tema, mostrando, não a todo momento, mas pelo menos uma vez por parágrafo, que você está ainda dentro do tema exigido pela banca. Isso faz com que você fique no tema o tempo inteiro. Isso ajuda muito você, principalmente a ter tranquilidade na elaboração do seu texto. Porque eu sei que às vezes no dia da prova você está ansioso, está se preparando há bastante tempo e você pensa, meu Deus, será que eu estou falando sobre o tema? Pense que repetir o tema, trazer ele uma vez por parágrafo, pelo menos, já te ajuda a acalmar os ânimos, a ficar mais sossegado, a ficar mais sossegada. Beleza? Segue aqui. A adequação ao tipo de texto solicitado, ou seja, você de fato faz uma dissertação argumentativa. Na aula que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura do texto, mas o que eu quero destacar para você? Basicamente, para você ter um texto adequado ao tipo solicitado, você precisa do quê? Você precisa ter uma introdução, você precisa ter o desenvolvimento e você precisa ter a conclusão, tá? Basicamente é isso. Por quê? Porque é isso que compõe o gênero textual, dissertação argumentativa. É esse padrão, tendo introdução, desenvolvimento e conclusão. Claro que cada parte aqui tem um jeitinho para fazer, tem uns macetinhos para fazer. A gente vai conversar mais para frente. Aqui vem o ponto, presta atenção nisso aqui. Emprego apropriado de mecanismos de coesão. Olha só, quando a galera fala de coesão, a galera chega com aquelas tabelas, né? Um monte de tabela, elemento coesivo, aditivo, adversativo. Cara, um monte de coisa que muitas vezes a gente fica, como que eu vou decorar esse negócio? Meu Deus do céu. Presta atenção aqui em mim. Pense que coesão nada mais é do que conexão. É a mesma coisa. Coesão igual a conexão. E você precisa usar, sim, esses elementos coesivos. Mas você precisa entender que ficar olhando para a tabelinha não vai resolver o teu problema. Não vai resolver a tua dificuldade. O que você precisa fazer, então? O que eu super recomendo?
Levando em consideração que a redação do Banco do Brasil ela é muito parecida com a redação do Enem, vocês podem fazer um exercício ali, um esquema ali de porque é muito difícil achar textos modelo, mas modelo mesmo, que a pessoa foi lá na prova, foi lá no concurso do Banco do Brasil, fez a redação, fez a prova e disponibilizou para a galera acessar. Como é muito difícil achar redações modelo do Banco do Brasil que realmente passaram pelo crivo dos corretores, vocês podem fazer um exercício meio que de comparação. Como assim? Você pega redações do Enem, que são muito mais acessíveis, que é muito mais fácil encontrar redações modelo da redação do Enem, e vocês ficam procurando os elementos coesivos usados. E principalmente, o significado desses elementos coesivos. Então, por exemplo, eu já cansei de ver aluno fazendo o quê? Pegando lá por exemplo, usando o nesse viés só porque viu na tabela. Ou só porque viu na redação nota 1000 do cara lá. Porra, bicho, o que significa nesse viés? Aí você pergunta pra pessoa, a pessoa não sabe te responder. Então o ponto é, quando você for fazer essas análises nessas redações, talvez assim, a sacada maior que você tem que ter é o que significa isso dentro desse texto. E preferencialmente peguem redações nota 1000 que realmente são redações nota 1000 que passaram pelo crivo do corretor. Por quê? Porque isso faz com que você consiga pegar as melhores redações de fato. Você não está muito preocupado em pegar redações 920, 40 ou 60, mas sim pegar as nota 1000 e entender esses elementos coesivos e, claro, anotá-los. Isso é importante demais, querendo ou não. Por quê? Porque isso facilita tanto a tua vida, mas tanto a tua vida, que é um negócio assim, ó, surreal. E aí você economiza na tua vida, por quê? Você economiza na tua vida porque todo esse restante aqui, ó, referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto, fica muito mais fácil de fazer, fica muito mais simples de trabalhar com isso. Mas como eu não sou bobinho em nada, a gente vai ter uma aula futura falando sobre essa parte do edital, sobre essa parte relacionada à coesão, beleza? Segue aqui comigo e vamos pensar um pouquinho mais. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Sabe o que significa isso daqui? É basicamente o teu edital falando assim, ó, querido estudante, querido concurseiro, eu preciso que você pense a sua redação antes de escrevê-la. E eu preciso ver isso na sua produção. Então, o lance aqui não é você simplesmente começar a receber a redação do além e ir escrevendo. Não, você precisa planejá-la anteriormente. Você precisa ter esse momento de planejamento. Nossa, Pedro, mas eu vou estar perdendo tempo se eu planejar a minha redação. É claro que não, bicho. É óbvio que não. Porque quando você planeja a tua redação, você economiza tempo. Porque você sabe onde você vai chegar. Eu adoro dar o exemplo dos autores. Um autor, ele planeja o seu livro antes? É óbvio que sim. Por quê? Porque não é ele quem tem que se surpreender com o final da história, é o leitor. Na redação é a mesma coisa. Quem tem que, supostamente, né, se surpreender com a sua redação? O teu corretor, não você. Você não precisa pensar, nossa, cheguei na 18ª linha. Para onde eu vou agora? Não pode acontecer isso, cara. Porque se acontecer isso, você não está fazendo um bom texto. Se acontecer isso, você não está, por exemplo, selecionando e organizando a tua linha de raciocínio. E aí tá feita a cagada. Aí tá feita. Eu não posso falar palavrão. Mas vamos lá. Tá feito aquilo lá que você sabe, né? Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação. Presta atenção aqui rapidinho, tá? Quando ele vem e ele coloca isso daqui destacando para você, esse pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, o edital não tá falando para você escrever igual ao Machado de Assis, tá? Usar um monte de termo, imbróglio, revés,
um monte de termo maluco. Não é isso, não é isso. É o edital vindo e falando, cara, você sabe escrever minimamente na norma padrão? Eu consigo ver dentro do seu texto essa organização das ideias usando termos adequados? Eu consigo ver aqui dentro uma fidelidade à acentuação correta? Eu consigo ver aqui dentro uma fidelidade à ortografia correta? E aqui vem uma sugestão, cara, monstruosa. Estudar teoria de gramática não salva a tua gramática. Meu Deus, Pedro, como assim? Olha só, gente, presta atenção. Nossa senhora, presta atenção nisso aqui. Para você melhorar a tua ortografia, a tua norma padrão, você precisa executá-la. O que significa isso? Por exemplo, você vai lá, você está treinando, você vai fazer a tua primeira redação, certo? Fez a tua primeira redação. Você tem que achar alguém para corrigir teu texto. Preferencialmente que seja um professor ou o cursinho que você está fazendo, enfim, alguém tem que corrigir teu texto. O que você vai fazer? Você vai mandar para essa pessoa vai fazer essa correção para você, bonitinha, e a pessoa vai falar, querido estudante, você está vacilando muito em acentuação. O que você vai fazer? Você vai pegar essa correção, essa bendita dessa correção, e aí sim, você vai assistir aulas rápidas sobre acentuação. Quando você assistir essas aulas, o que você vai fazer logo em seguida? Executar. E para o próximo texto. No próximo texto, foco total em palavras acentuadas ou em palavras que você acha que são acentuadas. Fez o próximo texto, manda para correção de novo. Quando ir para correção e voltar, você vai perceber se você melhorou ou não essa questão de acentuação. A tendência é que você melhore. E aí você repete o ciclo com os próximos erros e com os outros erros. Por que isso, tá? Porque dessa forma, você não fica estudando coisas que você já sabe. Você não fica estudando, por exemplo, digamos que você é uma pessoa muito boa em ortografia, mas você vacila em vírgula. Por que você vai ficar assistindo trocentas bilhões de aulas de ortografia, sendo que você precisa assistir aulas de vírgula especificamente? Normalmente a galera não erra tanto, né? Só em ortografia e acentuação. Mas os maiores erros estão mesmo assim, ó, aqui, ó, na sintaxe. É aqui que a galera vacila. Então, eu acho que se você quiser priorizar alguma coisa, começa priorizando a sintaxe. Depois você vai para a ortografia e acentuação. Porque quando você prioriza a sintaxe, o teu texto como um todo melhora. Porque aí você começa a pontuar corretamente, você começa a ter um jogo de verbo e sujeito um pouquinho melhor, as coisas elas melhoram, o teu texto como um todo já fica um pouco mais adequado à norma padrão. E aí depois você só precisa lidar com as decorebas, né? Ortografia e algumas questões de acentuação. Tudo bem? De boas? Então perceba, meu querido estudante e minha querida estudante, quando a gente pensa na redação do seu concurso, perceba como a gente não tem tanta frescura assim. Não é parecido com a do Enem. Lá no Enem você tem proposta de intervenção, aí você tem um repertório. E, cara, tem todo um rolê que aqui não vai ter. Que aqui é um tanto quanto mais objetiva a correção. O que é bom, o que é ótimo para você. De maneira rápida, eu só quero fechar aqui e comentar com você um pouquinho sobre questões relacionadas a zerar a redação. Assim, particularmente, eu acho que zerar a redação é justamente para as pessoas que têm muita dificuldade ou para as pessoas que realmente não estudaram. Normalmente a galera que não estudou ou que acaba inventando muita moda no dia da redação, usando um monte de coisa que não tinha necessidade. Mas só para a gente conversar, né, para garantir que foi falado, Olha só, a redação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Isso aqui não tem como fugir, né? Pô, se você for com a caneta azul, eu vou te dar tapa na sola do pé, hein? Será atribuída a nota 0 à redação dos candidatos que fugir ao tipo de texto em prosa dissertativo argumentativo, ou seja, você fazer um resumo só, você fazer um texto só expositivo, e isso é um erro muito grande, que a galera que só fica apresentando informação, dado, e esquece justamente de argumentar, pô, bicho, eu quero ter um posicionamento sobre o tema, eu não quero só dado estatístico e citação aleatória que você decorou de alguém, não é essa a ideia.
Fugir ao tema proposto é a galera que começa a inventar muita moda, tá? A gente não quer isso de forma alguma. Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa, apenas com desenhos, números e palavras soltas, ou em forma de verso, não vai acontecer com você, né? Obviamente. For assinada ou apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato. Aqui vai uma dica, tá? Aqui vai uma dica fundamental. Quando eles vêm e eles colocam essa ideia de possibilitar a identificação, acontece algo em outras bancas muito, muito, muito delicada, que é o seguinte: imagine que você tem aqui as linhas, né? Vamos puxar aqui, pá, pá, pá. Certo? O que acontece? Aí você tem a linha 12, a linha 13 e a linha 14. E por algum motivo, que eu não sei qual, você resolve fazer um desenho nesses quadradinhos aqui. Você vai fazer uma estrela. Já era. Acabou. Você vai ser desclassificado. Por quê? Porque isso daqui representa um tipo de identificação. Claro que é muito raro isso acontecer, mas isso em outras bancas acaba zerando. E como a gente, né, é um tipo de pessoa muito, muito precavida, vocês não vão fazer estrelinha, certo? Vocês não vão botar estrelinha em lugar nenhum. Ou qualquer outro tipo de desenho que dê para saber, ah, esse daqui é o fulano, esse daqui é o ciclano. For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade, o que não faz sentido nenhum, certo? Serão eliminados os candidatos que obtiverem a nota menor do que 70 pontos na redação. Não vai acontecer isso com vocês, né? Serão classificados no certame de acordo com os pontos obtidos na primeira etapa, os candidatos não eliminados na segunda etapa, conforme limites estabelecidos no anexo 2. Aí você vai lá para o anexo 2 e você vê exatamente o que eles estão dizendo para você. Os candidatos não habilitados na forma do subitem anterior serão excluídos da seleção externa. Enfim, o ponto é: percebam como, em resumo, o que esse edital nos conta? Que você precisa fazer uma dissertação argumentativa, de modo geral. Você precisa ter esse foco na argumentação, tá? Pensando que é uma dissertação argumentativa. Você não é obrigado a resolver alguma coisa, até porque o tema aqui e o edital não pede proposta de solução, proposta de intervenção. Você pode, mas não é obrigado. E não precisa citar repertório externo, tá? Na estrutura que eu vou ensinar para vocês, a gente trabalha com um repertório só, que é o repertório de abertura, mas isso é papo para futuramente. E, né, obviamente, você precisa de uma construção de sentido muito bem delimitada, ou seja, um foco total na sua temática. Certo? Muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer estar aqui com você. Espero que você tenha entendido tudo. Se você não entendeu, só deixar as dúvidas aqui embaixo. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal da Cultive e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!